Boa tarde. No Espaço Livre desta segunda-feira, dia 8, vamos abordar sobre o processo educacional nesta pandemia, o que obrigou à adoção do ensino remoto, discussões sobre como retomar as aulas presenciais na rede pública e particular. Nossa entrevistada é a psicopedagoga institucional e clínica Regina Lúcia Lambert Moreira. Regina, bem-vinda ao Espaço Livre da Rádio Difusora FM 94.1. A nossa primeira pergunta: é possível avaliar a dimensão do prejuízo no aprendizado das crianças nesta pandemia? Ouvintes da Rádio Difusora, é um prazer enorme estar novamente aqui com vocês. Eu vejo a situação muito difícil. E difícil também é a gente avaliar os prejuízos no aprendizado. A gente sabe que, falando-se em alfabetização, ela é um problema que se arrasta há muitos anos. Porque alfabetizar não é só ensinar a ler e a escrever, mas estimular a criança a compreender o mundo que está à sua volta, entender e interpretar. Quando elas estão na escola, os professores estão aptos a ajudá-los a ler e interpretar na fase da alfabetização. E podem até propor atividades específicas de acordo com as dificuldades. No entanto, a pandemia pode agravar ainda mais a deficiência na leitura e na escrita, principalmente, de muitos alunos, não só na alfabetização, mas nas séries seguintes e até no ensino médio, considerando-se que os pais estão muito preocupados com a sobrevivência e muitos não têm o preparo suficiente para ajudar seus filhos, sem contar com a necessidade que eles têm de trabalhar, porque atualmente o pai e a mãe estão no mercado de trabalho. O ensino remoto conseguiu suprir de alguma forma o ensino presencial? Eu vejo assim, até por experiência em casa, que a criança teve sim muito prejuízo no conteúdo, pois muitos alunos tiveram dificuldade para manusear ou acessar computadores e internet fora da escola, além da falta de disciplina para gerenciar o próprio tempo e o estudo. Alguns professores também tiveram dificuldade de habilidade pedagógica e tecnológica necessárias para adaptar a aula presencial à aula remota. Muitas instituições de ensino, por exemplo, necessitavam de infraestrutura da tecnologia necessária para a alta demanda de aulas virtuais, bem como de currículo para orientar os professores. Cidades menores, por exemplo, ou escolas rurais, tiveram o serviço de internet sobrecarregado, prejudicando o processo de ensino-aprendizagem. Existem famílias com várias crianças, não tendo disponibilidade de computadores em casa, enfim, são diversas situações. A pandemia acentuou a diferença entre aqueles que tinham mais dificuldade de aprender e exigiu um novo educador que precisou se reinventar, tendo que se adaptar às novas tecnologias, novas metodologias, sem praticamente nenhuma orientação. Então, com tudo isso, eu creio sim que, de alguma forma, o ensino remoto deixou de cumprir o seu papel no resultado da aprendizagem. Regina, professores, pais e alunos estavam preparados para encarar um desafio desta natureza? De jeito nenhum. Ninguém estava preparado para encarar essa situação tão desafiadora e inusitada. Estamos vivendo um momento muito delicado. Então, os pais, os professores, eles precisam da escuta e acolhimento, porque os professores precisam do contato com os alunos, pois o afastamento dos alunos os deixa desnorteados nesse momento. Os alunos, por sua vez, têm dificuldades para tirar dúvidas, são prejudicados pela ausência da interação social. E já os pais, com a obrigação de suprir com seu trabalho as necessidades da família, e muitos até têm dificuldade de ajudar nas atividades, porque não estudaram e não tem como ensinar os seus filhos.
Para atender a dificuldade de aprendizado de alunos específicos, isso se torna maior quando o ensino ocorre à distância? Com toda certeza, o ensino online dificulta, sim, o desempenho de alunos com dificuldade de aprendizagem, distúrbio de aprendizagem. E para o professor é um desafio a mais. O professor, dentro de suas possibilidades, uma dica que eu estou dando, deve elaborar as atividades considerando o interesse e as habilidades dos seus alunos. As crianças se engajam mais e aprendem melhor quando encontram sentido e motivação naquilo que fazem. Mais uma vez, o professor tem que se reinventar. Regina, os pais têm conseguido acompanhar os resultados do aprendizado dos filhos nesta modalidade? Bom, eu como psicopedagoga e professora, acredito muito na relevância da interação social, da socialização da criança. A escola não é só conteúdo, mas uma troca de experiências. E essas vivências se refletem no fazer pedagógico e na construção do ser humano como um todo. Com relação ao acompanhamento dos pais na vida escolar dos filhos, existem alguns obstáculos. Pai e mãe que trabalham para o sustento da família, como já disse anteriormente, pais que não estudaram e, portanto, não sabem como ensinar, e tantos outros obstáculos. Já se cogita o retorno das aulas presenciais ou no formato híbrido. Qual é a sua opinião sobre isso? Estamos entrando numa situação complicada. Nós estamos vivendo uma situação emergencial na escolarização. Há uma diferença entre educação e escolarização. Educação, as crianças e jovens, o ser humano como um todo, recebe cotidianamente, em casa, através da mídia, na vivência diária. Agora, a escolarização é que foi interrompida provisoriamente devido à pandemia. A escolarização, ela se dá no ambiente próprio, onde ocorre a interação social, que é tão fundamental quanto a aquisição de conteúdos. No entanto, existe uma dicotomia. Será que é hora de nos preocuparmos com a socialização, tão importante para o ser humano? Vale a pena correr os riscos de contágio, não só das crianças e jovens, considerando que crianças são vetores assintomáticos, mas também dos pais que estão em casa, dos avós. Como profissional da educação, eu acredito que, como pregam os pediatras, é necessário sim se preocupar com a saúde mental das crianças e dos jovens que estão na escola. No entanto, eu creio que agora, nesse exato momento, diante do aumento de casos, é urgente que a comunidade escolar se prepare efetivamente para iniciar o ano letivo com aulas presenciais. Respeitando a opinião de professores, de famílias, eu particularmente orientaria a continuar as aulas online até que a situação se resolva parcialmente, porque a gente não sabe nem quando vai se resolver. Lembrando o quão difícil está para tomar decisões neste sentido, voltar ou não voltar para a escola, eu peço a Deus que ilumine os que estão na frente para decidir essa situação. Mas, considerando que a vida está acima de qualquer situação, eu acredito que vale a pena esperar mais um pouco. Vale a pena os pais se dedicarem um pouco mais com os filhos em casa e os professores se reinventando para dar as aulas online. Eu acredito que vale a pena sim, porque são vidas que estão em jogo. Agradecemos a psicopedagoga institucional e clínica Regina Lúcia Lambert Moreira pela grande contribuição dada aos educadores, pais e alunos com essa entrevista. Eu espero ter contribuído de alguma forma, com a minha experiência como professora há bastante tempo, como psicopedagoga já há 14 anos, como mãe, como avó, nessa questão tão dicotômica, voltar ou não voltar às aulas, o que fazer, o que é melhor, mas está muito difícil de chegar a um consenso.
Eu agradeço a atenção de vocês e podem contar comigo quando precisarem, né, de alguma coisa. Um abraço para todos e uma boa tarde. Bom, o Espaço Livre termina aqui. Fique agora com o Rádio Serviço e em seguida vem o Paulo Henrique com o programa Vale Tudo. Para você, uma boa tarde e excelente começo de semana.